Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje vamos desenhar as portas e as janelas na planta baixa do galpão para avicultura de postura. Vinheta. Muito bem, vamos retornar lá para o projeto em AutoCAD. Antes de trabalharmos as portas e as janelas, vamos fazer uma pequena correção na alvenaria. É preciso lembrar que esse galpão tem como particularidade a ausência de muretas nas fachadas laterais. Então, eu vou apagar essas duas linhas que eu tenho aqui nessa lateral de cima e aqui na lateral de baixo. Delete. Vou lá no menu de camadas, camada alvenaria em corte, comando linha, cursor na área de desenho. Eu vou reconstituir as linhas que eu apaguei aqui no setor de apoio. Enter duas vezes. O primeiro Enter é para finalizar o comando linha. O segundo Enter eu chamo o comando linha novamente. Enter duas vezes. Aqui entre o setor de apoio e o setor de produção eu vou ter uma parede. Enter duas vezes. Vou recompor aqui embaixo também. Enter. Vamos descer. Mais um Enter para chamar o comando linha. Vamos reconstruir essa parede aqui. Enter duas vezes. Vamos ligar aqui desse ponto até esse outro ponto. Enter duas vezes e vamos refazer essa parede aqui também nesse ponto. Enter. Vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada alvenaria em vista para poder refazer o piso aqui do setor de produção. Então vamos lá no comando linha, cursor na área de desenho, vou colocar aqui desse ponto até esse outro ponto. Enter duas vezes, lá do outro lado eu vou repetir o mesmo procedimento. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse outro ponto. Enter. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar essa linha aqui de cima e vou selecionar a linha de baixo. Enter para finalizar a seleção. Ponto base. Eu vou pegar como ponto base essa extremidade aqui e aí eu vou colando nas demais extremidades. Enter, eu finalizo o comando copiar, vamos diminuir o zoom, vamos conferir o que aconteceu aqui na parte de baixo. Tudo certo, duplo clique no scroll do mouse, e agora então eu reconstituí o piso do setor de produção. Vamos começar com as janelas, eu vou iniciar aqui pelo cômodo de armazenamento de ovos, para isso eu vou lá no menu de camadas, e vou ativar a camada alvenaria em projeção para desenhar os batentes das janelas. Lembrar que a planta baixa nada mais é do que uma vista superior, aonde eu faço o corte a 1,50 m de altura. Como o peitoril da janela está a 1,78 m, com esse corte a 1,50 m, a janela não teria que ser desenhada aqui na parede. Entretanto, eu preciso desenhar a projeção da janela. Então, por isso que eu ativei a camada alvenaria em projeção para começar a desenhar os batentes. Vou lá no comando linha, cursor na área de desenho, ferramenta Snap de Enter, ponto base, eu vou clicar aqui nessa quina, afasto o cursor, a partir de ponto base, arroba, eu vou subir 10 centímetros, 0,1, sinal de menor, como eu estou subindo, o ângulo é de 90 graus. Enter, contra o botão direito do mouse, opção perpendicular, eu vou ligar na extremidade oposta. Enter para finalizar o comando linha. Repare que o tracejado não apareceu, então preciso ajustar a escala da linha tracejada. Então para isso eu vou digitar o comando LT Scale, Enter. No lugar de 0.015 eu vou digitar 0.003, Enter. Para que o tracejado apareça eu preciso digitar o comando Regen de regenerar, Enter. O tracejado agora apareceu. Essa janela tem 80 centímetros de largura, então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, digita esse valor, 0.8, Enter, clica na linha, clica para cima, Enter para finalizar o comando deslocamento. Eu vou desenhar a esquadria aqui da janela, para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada esquadrias em projeção. Comando linha, cursor na área de desenho, vou ligar uma linha saindo do meio dessa aresta até o meio da aresta oposta. Enter para finalizar o comando linha. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. O perfil da esquadria tem 5 centímetros de espessura, eu vou informar metade desse valor, 0.025. Enter. Clica na linha, clica à direita, clica na linha, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento, posso apagar a linha do centro. Delete. Vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho.
vou selecionar a janela, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa parede, segundo ponto de espelhamento vai ser a extremidade oposta. Clico. Excluir objetos de origem? Não. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar as duas janelas, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou pegar essa quina aqui, eu vou colar na mesma quina lá no depósito e na mesma quina lá no escritório. Enter para finalizar o comando copiar. Vou sumir temporariamente da tela. Vou lá no comando medida, opção rápida, cursor na área de desenho. Vamos dar um zoom aqui na região. A distância entre as duas janelas ficou de 20 centímetros. ESC. Posso retornar com a minha imagem à tela. Vamos diminuir o zoom. Vamos lá para o banheiro. A janela do banheiro ela tem 50 centímetros de largura. Então vamos lá para o menu de camadas. Eu vou ativar a camada alvenaria em projeção para desenhar os batentes. Comando linha, cursor na área de desenho. Ferramenta Snap-D, Enter. Ponto base vai ser essa quina aqui, clico. A partir de ponto base, arroba, eu vou deslocar 10 centímetros, 0.1. Sinal de menor, como eu vou para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter. Contra o botão direito do mouse, opção perpendicular, eu vou ligar na extremidade oposta, no ponto que o símbolo perpendicular acender. Clico, Enter para finalizar o comando linha. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. Como a janela tem 50 centímetros, eu vou informar esse valor, 0.5. Enter, clica na linha, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada esquadrias em projeção, comando linha, cursor na área de desenho. Vou ligar uma linha saindo no meio dessa aresta até o meio da aresta oposta. Enter para finalizar o comando linha. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. A esquadria aqui também tem um perfil de 5 centímetros, então vou informar metade desse valor, 0.025. Enter. Clica na linha, clica para cima, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Posso apagar a linha que ficou ao centro. Vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho. Selecione a janela, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio desse pilarete, clico. Segundo ponto de espelhamento vai ser o meio oposto. Excluir objeto de origem? Não. Duplo clique no scroll do mouse para ver como está ficando o desenho. Aparentemente está tudo certo. Eu agora vou começar a desenhar os batentes das portas. Vou começar aqui pelo cômodo de armazenamento de ovos. Os batentes eles vão ser desenhados na camada alvenaria em corte. Então vamos ativá-la. Comando linha, cursor na área de desenho, ferramenta Snap-D, Enter. Ponto base vai ser essa extremidade aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou descer 10 centímetros, 0.1. Sinal de menor, como eu estou descendo, o ângulo é de 270 graus. Enter. Contra o botão direito do mouse, opção perpendicular, vou ligar na extremidade oposta. Enter para finalizar o comando linha. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. A porta tem 80 centímetros, eu vou informar esse valor, 0.8. Enter, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando linha. Vou lá no comando espelhamento, cursor na área de desenho, vou selecionar os dois batentes, Enter para finalizar a seleção e vou espelhar para cima. Então, primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa aresta, segundo ponto de espelhamento vai ser o meio da aresta oposta. Excluir objetos de origem? Não. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, vou copiar os dois batentes aqui do depósito, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa quina que eu tenho aqui, e aí eu vou colar na mesma quina lá no escritório. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos descer o desenho, vamos retornar lá para o cômodo de armazenamento de ovos, aqui eu tenho uma outra porta, então vou lá no comando linha, cursor na área de desenho, ferramenta Snap-D, Enter. Ponto base vai ser essa quina aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 10 centímetros, 0.1. Como eu estou indo para a direita, sinal de menor, o ângulo é 0. Contra o botão direito do mouse perpendicular, e eu vou ligar aqui na linha oposta. Enter para finalizar o comando linha. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, a porta também tem 80 centímetros, informa esse valor, 0.8. Enter, clica na linha, clica à direita. Procure sempre clicar fora da parede para não correr o risco de ativar alguma ferramenta ou snap indesejado. Enter para finalizar o comando deslocamento.
Vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho, seleciono os dois batentes, Enter para finalizar a seleção. Eu quero espelhar aqui para o setor de produção, então o primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa aresta, segundo ponto de espelhamento vai ser o meio da aresta oposta. Excluir o objeto de origem? Não. Comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono os dois batentes, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina que eu tenho aqui, vamos diminuir o zoom e vamos colar aqui em cima. Afasto o cursor. Eu vou aproveitar que eu estou com esse batente colado aqui no cursor, e aí eu vou colar aqui no banheiro feminino. Enter para finalizar o comando copiar. Posso apagar essa linha que foi colada aqui. Aqui o tamanho da porta é de 70 centímetros, então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 0,7. Enter, clica na linha, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando espelhamento. Agora basta espelhar aqui para o outro lado. Então vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho, seleciona as duas linhas do batente. Repare que eu estou utilizando a janela Window. Essa janela, para que o objeto seja selecionado, ele deve estar integralmente dentro da janela. Então vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou clicar aqui no meio dessa aresta e no meio da aresta oposta. Excluir o objeto de origem? Não. Duplo clique no scroll do mouse. Falta agora aqui o batente na entrada do galpão. Então, comando linha novamente, cursor na área de desenho. Vou ligar uma linha saindo do meio dessa aresta até o meio da aresta oposta. Enter. Essa porta ela tem 1 metro de largura, então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor. 1, Enter. Clica na linha, clica para cima, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, e aí eu vou abrir os vãos das portas. Enter para finalizar o comando aparar, duplo clique no scroll do mouse. Vamos reposicionar o desenho. As portas externas eu vou deixá-las todas em metalon e as portas internas eu vou deixar em madeira. Então vou precisar fazer uma pequena alteração lá no memorial. Vamos retornar lá para o memorial no Word. A porta do banheiro masculino e feminino, então, ao invés de ser de madeira, vai ser em metalon. E aqui a porta do cômodo de armazenagem, uma porta vai ser de madeira e a outra porta vai ser de metalon. Então, para isso, eu vou duplicar essa linha aqui. Aqui eu vou trocar para o número 1. E essa porta aqui de cima, no lugar de madeira, eu vou colocar metalon. Posso retornar lá para o AutoCAD. Como as portas internas elas são de madeira, eu preciso fazer o caixão das portas. Então vamos dar o zoom aqui no cômodo de armazenagem de ovos. Esse caixão ele tem 5 centímetros de espessura de um lado e de outro. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 0,05. Enter. Clica na linha, clica para cima, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar as duas linhas que eu acabei de deslocar, Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser essa quina aqui. E aí eu vou colar aqui na mesma quina do depósito e na mesma quina no escritório. Enter para finalizar o comando copiar. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, vamos ampliar o zoom. Enter para o modo aparar direto. E aí eu vou aparar essa linha exatamente aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada esquadrias. Comando linha, cursor na área de desenho, vou reconstruir a linha aqui nesse ponto, Enter 2 vezes e aqui nesse ponto. Enter, comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono as duas linhas, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade aqui de baixo, e aí eu vou colando nos demais batentes. Enter para finalizar o comando copiar. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, vou selecionar essas linhas aqui de cada batente. Enter para finalizar a seleção. Eu quero que essas linhas selecionadas correspondam à camada esquadrias. Então basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Está feita a alteração, então a alvenaria vai até esse ponto, e aí desse ponto em diante
eu tenho aqui uma madeira. Vamos desenhar a porta. Para isso, eu já estou na camada esquadrias. Vou lá na ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. A porta ela tem 80 centímetros de largura e 5 centímetros de espessura. Vou clicar aqui nesse ponto. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 0,8 metros no x, vírgula, menos 0,05 metros no y. Enter. Vou expandir a ferramenta arco, opção início, centro e fim. Lembrar que o arco é sempre desenhado no sentido anti-horário. Então, o ponto inicial do arco vai ser aqui nessa quina, o centro vai ser sempre na dobradiça e o final vai ser aqui atrás da porta. Vou lá na Ribbon Bloco, botão inserir, e aí eu vou localizar o bloco maçaneta alavanca vista superior. Clico, cursor na área de desenho, vamos dar um zoom, ferramenta Snap-D, Enter, ponto base vai ser essa quina aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 5 centímetros, 0,05, sinal de menor. Como eu vou deslocar para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter. Comando espelhar, cursor na área de desenho, seleciona a maçaneta, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio dessa aresta, clico, e aí basta caminhar para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto. Excluir objeto de origem? Não. Vamos diminuir o zoom. Eu vou espelhar essa porta aqui para o depósito. Então, comando espelhar, cursor na área de desenho, seleciona toda a porta, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa aresta. Segundo ponto de espelhamento vai ser o meio da aresta oposta. Clico, excluir objeto de origem? Não. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, seleciona toda a porta, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, eu vou clicar aqui nessa quina e vou jogar aqui na mesma quina no escritório. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos retornar lá para o cômodo de armazenamento de ovos. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, seleciona toda a porta. Repare que eu estou utilizando a janela de seleção Crossing, ou seja, o que cruzar essa janela vai ser selecionado. Vou clicar aqui nesse ponto, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui e eu vou jogar ela aqui embaixo. Enter para finalizar o comando copiar. Eu preciso rotacionar essa porta, vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho. Seleciona toda a porta, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui e basta deslocar para cima ou então dar um deslocamento de 90 graus. Vou clicar aqui nesse ponto. Vou espelhar essa porta para o setor de apoio, então vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho. Seleciona toda a porta, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa aresta, segundo ponto de espelhamento vai ser o meio da aresta oposta. Clico, excluir objeto de origem? Não. Eu preciso espelhar essa porta agora lá para o outro lado do galpão. Então vou lá no comando espelhamento novamente, cursor na área de desenho. Seleciona toda a porta, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento, vou pegar aqui do outro lado do galpão. Duplo clique no scroll do mouse. Primeiro ponto de espelhamento vai ser essa quina aqui. Começa a caminhar para a direita e aí eu vou clicar aqui nesse ponto em cima do rastreador de objetos horizontal. Clico, excluir o objeto de origem? Não, a porta está desenhada aqui do outro lado. Vamos fazer a porta dos banheiros, lembrando que as portas dos banheiros elas têm 70 centímetros de largura. Então vou lá no comando retângulo, cursor na área de desenho, vou clicar aqui nesse ponto, a partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 5 centímetros no eixo X, como eu estou indo para a esquerda negativo, menos 0,05, vírgula, e vou caminhar 70 centímetros para baixo no Y. Como eu estou indo para baixo, negativo, menos 0,7. Enter. Vou lá na ferramenta arco, início, centro e fim, clico, cursor na área de desenho. O arco é desenhado no sentido anti-horário, então o ponto inicial vai ser aqui nessa extremidade, o centro é sempre na dobradiça e o fim vai ser atrás da porta. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciona as duas maçanetas, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio dessa aresta, e aí eu vou colar no meio dessa aresta aqui no banheiro feminino. Enter para finalizar o comando copiar. Vou espelhar essa porta para o banheiro masculino, então vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho. Seleciona toda a porta, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa aresta, segundo ponto de espelhamento vai ser o meio da aresta oposta. Excluir objetos de origem? Não.
duplo clique no scroll do mouse. Falta fazer a porta de entrada aqui do setor de produção. Então vamos dar um zoom aqui nessa região. É mais fácil fazer aqui a porta por baixo. Então vou lá no comando retângulo, cursor na área de desenho. Primeiro canto vai ser essa quina aqui. A partir dessa quina, arroba, eu vou caminhar, é uma porta de 1 metro de largura, então eu vou caminhar 1 metro no X, 1, vírgula, e ela tem 5 centímetros de espessura. Então vou caminhar 0,05 positivo no Y. Enter. Ferramenta arco, início, centro e fim. O arco, de novo, é sempre desenhado no sentido anti-horário. Então meu ponto inicial agora vai ser atrás da porta. O centro é sempre na dobradiça. E o ponto final vai ser aqui nessa linha que eu deixei aqui de propósito. Posso apagar essa linha auxiliar, delete. Vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho, eu vou espelhar essa porta para o outro lado. Então seleciona toda a porta, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento pode ser o meio dessa aresta. Segundo ponto de espelhamento, vou clicar aqui nessa extremidade. Excluir objeto de origem? Não. Duplo clique no scroll do mouse, vamos aqui no cômodo de armazenamento de ovos, copiar a maçaneta. Então vamos lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciona as duas maçanetas, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio dessa aresta. Duplo clique no scroll do mouse. Vamos retornar aqui para a porta e eu vou deixar esse conjunto de maçanetas colados aqui nessa porta de baixo. Enter para finalizar a seleção. Vamos diminuir um pouco o zoom. Eu preciso colocar as soleiras das portas. Para isso, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em vista. Comando linha, cursor na área de desenho. Lembrando que essa linha de soleira fica sempre do lado do piso mais baixo. Então, como aqui o piso da calçada é mais baixo, eu vou colar essa soleira saindo aqui desse ponto até esse outro ponto aqui. Enter duas vezes, o primeiro Enter para finalizar o comando linha, o segundo Enter para poder chamar o comando linha novamente. Duplo clique no scroll do mouse, vamos fazer as soleiras externas primeiro, depois as internas. Então vamos aqui para essa região e vamos colar as soleiras. Vamos agora para as partes internas. O setor de produção ele vai ficar mais baixo em relação aos cômodos do setor de apoio. Então, como a soleira fica alinhada com o cômodo mais baixo, eu tenho que colocar ela aqui nessa posição. Enter duas vezes. A mesma coisa aqui no depósito. Enter duas vezes. E a mesma coisa aqui no cômodo de armazenagem de ovos. Enter duas vezes. Duplo clique no scroll do mouse. Eu agora vou fazer a rampa de acesso no setor de produção. Então, vou vir aqui na entrada do setor de produção e vou colocar uma linha saindo desse ponto e ligando aqui até a extremidade da calçada. Enter duas vezes, a mesma coisa aqui do outro lado. Enter. Eu vou optar por não deixar essa rampa grudada aqui com o batente. Então, para isso, eu vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. Vou dar um deslocamento de 10 centímetros. Então, informa esse valor, 0,1. Enter. Clica na linha, clica para cima. Clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Posso apagar as duas linhas mais internas. Delete. Duplo clique no scroll do mouse. O setor de produção ele está a 36 centímetros de altura em relação ao nível da calçada, bem como o setor de apoio. Então, para eu não ter que desenhar um degrau aqui nesse ponto, eu vou lá no comando linha, cursor na área de desenho, vou colocar um degrau aqui saindo desse ponto e indo até esse ponto. Ctrl, botão direito do mouse, opção perpendicular, vamos ligar ele aqui. Enter para finalizar o comando linha. Então a calçada nesse ponto aqui está a 10 centímetros acima do nível do solo e a calçada nesse ponto aqui está a 28 centímetros acima do nível do solo. Eu preciso fazer a mesma coisa do outro lado, então vou lá no comando linha, cursor na área de desenho, vamos descer, vou ligar uma linha saindo do meio dessa aresta até a calçada. Entre para finalizar o comando linha, duplo clique no scroll do mouse. Muito bem, com isso nós finalizamos toda a parte de portas e janelas da planta baixa do galpão para avicultura de corte. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!